Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologado. Hoje nós vamos estudar os tipos de ciclos de vida existentes. Existe apenas um grupo que vai ter todos os três tipos de ciclos representados. O grupo das algas aí vai ter representantes com os três tipos de ciclos de vida. Contudo, esses ciclos vão se repetir em alguns outros seres vivos, né? Cada ser vivo com o seu tipo específico. Então nós vamos estudar aí, por exemplo, hoje, ciclo de vida de plantas e ciclo de vida de mamíferos, por exemplo. Mas todos os três tipos que vamos estudar estão presentes no grupo das algas. Por isso, comumente, é dado esse conteúdo de ciclo de vida junto com o conteúdo de algas. Muito bem. Antes da gente começar, eu já peço que você deixe o seu like aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora lá! Muito bem, pessoal, o primeiro ciclo de vida que nós vamos estudar é o ciclo de vida Aplobionte-Aplonte, ou ainda também chamado simplesmente de Aplonte. Esses nomes podem aí dar um certo medo, um certo receio de que você não vai conseguir decorar, não vai conseguir entender. E eu não recomendo, de fato, que você tente decorar os três ciclos, tá? Não é a melhor forma de se estudar esse conteúdo. A melhor forma é entender o que esses nomes significam, que daí o ciclo vai fazer sentido para você, tá? Então eu vou repetir isso em todos os ciclos que a gente estudar. Primeiro, o que significa esse nome aí? Aplobionte-Aplonte. Pessoal, aplo significa um, né? Bionte, forma de vida. Ou seja, os indivíduos que apresentam, as espécies que apresentam este ciclo, elas têm apenas uma forma de vida. E nesse caso, essa forma de vida é haploide. Ela é N, só tem um conjunto cromossômico. Tem um de cada cromossomo, conjunto N. Ou simplesmente você pode chamar de aplonte, indicando que os seres pertencentes a essa espécie são haploides. Muito bem, como é que funciona? Aqui nós temos então um indivíduo haploide, né, um indivíduo N. Esse indivíduo vai produzir gametas. Como você bem sabe, todos os gametas são N, né? Ou praticamente todos. Na biologia a gente sempre vai ter exceção aí. Mas os gametas normalmente são N. Então tem aí um gameta masculino e feminino. Não necessariamente, pessoal, um indivíduo tem que produzir os dois, tá? Este é um ciclo simplificado. Então, assim, pode ser que um indivíduo produza gametas masculino e feminino? Pode. Mas pode ser também que eu tenha indivíduos masculinos e tenha indivíduos femininos separados, tá? Mas como eu disse, esse é um ciclo simplificado aqui. Esses gametas são N. O indivíduo que os produziu também é N. Pessoal, então, esses gametas têm que ser produzidos por mitose. Não pode ser produzidos por meiose, porque senão seria meio N. Lembra que a meiose reduz pela metade o número de cromossomos. Então esses gametas são produzidos por mitose. Quando esses gametas se encontram num processo chamado fecundação, forma-se um zigoto. N mais N, 2N. Espera aí, a gente tem um problema aqui. O zigoto é 2N e o indivíduo adulto é N. Então o que precisa acontecer? Esse zigoto precisa reduzir esse número cromossômico pela metade, através de um processo chamado meiose. Então ele sofre uma meiose e produz esporos a partir dessa meiose. Por isso, a gente pode dar esse nome aqui de meiose zigótica, uma vez que ela aconteceu no zigoto, ou simplesmente meiose inicial, porque aconteceu no início do desenvolvimento deste indivíduo. Esses esporos, pessoal, vão se desenvolver, vão germinar, originando um indivíduo adulto. Esse indivíduo adulto pode ser unicelular, aí só vai ser uma diferenciação do esporo mesmo, ou pode ser multicelular, aí esse esporo vai sofrer sucessivas mitoses até dar origem ao indivíduo adulto N. Ok, aí recomeça o ciclo. Próximo ciclo de vida, aplobionte-diplonte, ou simplesmente diplonte. Bom, você já sabe que aplobionte significa uma forma de vida, mas a diferença é que aqui essa forma de vida é diploide. É o nosso caso, é o caso dos animais, né? O caso anterior a gente acha em algumas algas. Aqui nós vamos achar em algumas algas também, mas é o nosso caso. Então esse aqui você não pode errar, né? Nós somos indivíduos adultos 2N, né? Nós somos diploides. Nós produzimos gameta, nossos gametas são N, então reduziu pela metade. Produzimos gametas por um processo de meiose, né? Uma meiose que produz gameta é uma meiose gamética. Perceba que o indivíduo que vai produzir esse gameta, essa meiose, portanto, ela ocorre na fase final do desenvolvimento, já é um indivíduo adulto. Então a gente fala que é uma meiose final ou gamética porque produz gameta. Obviamente, nós somos dioicos, então tem macho e fêmea. Então um indivíduo nosso não pode produzir gametas masculinos e femininos ao mesmo tempo. Mas, repetindo, é um ciclo simplificado. Existem algas, por exemplo, que produzem
gametas masculinos e femininos ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Esses gametas se encontram no processo de fecundação, gerando o zigoto. O zigoto é 2N. Perceba que o zigoto é 2N. O indivíduo adulto também é 2N. Portanto, pessoal, aqui não vai poder ter uma meiose, né? Como é que eu mantenho o mesmo número cromossômico? Através de um processo de mitose, né? Então, esse zigoto se desenvolve, gerando um indivíduo adulto. De novo, esse indivíduo adulto pode ser unicelular, caso seja uma alga. Aí o zigoto já é, propriamente dito, após um processo de diferenciação, um indivíduo adulto. Ou ele pode ser multicelular, como é a maioria dos casos. Aí esse zigoto precisa sofrer mitose para virar um adulto. Muito bem, o último ciclo e o mais complicadinho, o mais complexo, que é o ciclo de vida de algumas algas e também das plantas, né? Um ciclo com alternância de gerações que a gente fala. Ou seja, não tem mais uma só forma de vida, ele é um ciclo diplobionte. Tem duas formas de vida, tem duas gerações que se alternam. Uma geração é haploide e outra é diploide. Por isso esse ciclo também é chamado de haplonte-diplonte. Ou ainda, tem esse nome mais bonitinho, haplodiplobionte, né? Duas formas de vida, né? Essa forma de vida é N e 2N. Muito bem, é isso que significa esses nomes aqui. Eu poderia começar por qualquer indivíduo. Eu vou começar aqui pelo indivíduo 2N. Aqui, comumente, a gente usa um nome para esses indivíduos. Já que tem duas formas de vida, uma delas a gente chama de esporófito, que é a forma diploide, a forma 2N. Como o nome sugere, esporófito vai produzir esporo. Os esporos são sempre N. Se os esporos são sempre N e o indivíduo que o produziu é 2N, foi produzido por meiose. Uma meiose que produz esporo é chamada de meiose espórica, né? Ou ainda intermediária, tá? Vocês vão entender aqui esse processo. Esses esporos vão germinar e eles vão dar origem ao gametófito. Gametófito é um indivíduo haploide. Então perceba que tem duas gerações, uma 2N e uma N, por isso duas formas de vida. Esse gametófito, como o nome sugere, vai produzir gametas. Olha só como você não precisa decorar, né? Tudo tem a ver, os nomes têm um porquê de ser, né? Um porquê de existir. Os gametas, como vocês sabem, são N. O gametófito também é N, então ele não vai produzir gameta por meiose, ele tem que produzir por mitose, para manter o número constante. Esses gametas vão se encontrar, então lembre-se, por mitose. Esses gametas vão se encontrar produzindo o zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver, dando origem ao esporófito. Então, faltou aqui nessa aula colocar mitose, por mais que eu confira, eu sempre faço o errinho, né? O gameta aqui nesse caso, nesse ciclo, é produzido por mitose, então, e os esporos são produzidos por meiose. E assim, recomeça o ciclo. Fechou, pessoal? Então, estes são os ciclos de vida que existem. Qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários. Não se esquece aí de se inscrever no canal, caso ainda não tenha sido inscrito, de curtir aí e deixar um like. Fechou, pessoal? Até a próxima!